Animações de texto é uma coisa que você gosta, não é? Eu sei. Então se liga nessa animação de texto no estilo Glitch que vamos fazer neste tutorial, e o mais legal é que você ainda pode trocar esse texto por qualquer outro texto que você quiser. Eu vou começar agora e eu espero que você venha comigo nesta jornada. Com o nosso maravilhoso After Effects aberto, a primeira coisa que você faz, é clicar aqui em New Composition, onde a gente vai criar uma nova composição. Aqui eu vou mudar o nome, para texto, só para ser uma coisa mais... pra gente saber que aqui vai ser a composição principal, onde a gente tem o nosso texto. Na sequência, você pode colocar um tamanho aqui quadrado, tanto na largura quanto à altura. Se quiser, pode colocar as mesmas informações que eu estou colocando. Professor, mas e se eu não quiser? Não precisa colocar os mesmos valores, mas um tamanho quadrado é mais interessante. E aqui embaixo, nesse duration, eu vou colocar 3 segundos. Mas e se eu quiser mais tempo? E se eu quiser menos tempo? Também pode, mas 3 segundos é um tempinho que resolve para esse tipo de animação. Então não se esqueça, vai ficar 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0. Aqui nessa opção de Background Color, tanto faz, mas eu vou colocar esse tom aqui de um cinza mais pro escuro, porque eu gosto desse background. A gente dá um ok e depois você dá um ok de novo, facinho, facinho. O que você faz agora? Vamos criar o nosso texto. Para isso, na parte de cima você tem esse botão de T, que é só você clicar sobre ele, aí você clica e solta na tela e digita o que você quiser. Como esse efeito é um efeito de glitch, é claro que eu vou digitar glitch, né? Professor, mas e se eu quisesse colocar o meu nome? Também pode colocar qualquer outro texto. E aí uma vez que você digita, se você usar essa ferramenta aqui, você pode posicionar onde você quiser na sua tela. Algumas informações importantes. Aqui eu estou usando essa fonte, chamada Oswald. Para isso, se você quiser mudar a sua fonte, é muito fácil. Seleciona o seu texto. Como é que eu seleciono o meu texto? É só usar essa mesma ferramenta e clica sobre o texto. Ou clica aqui na camada. Aí automaticamente você seleciona, vai no painel de Character e muda para a fonte que você quiser. O que eu estou usando aqui é isso, tá? A fonte Oswald, nessa opção de 250 de tamanho. Professor, mas eu não tenho essa fonte Oswald. Pode usar qualquer outra fonte que você quiser. Essa aqui eu acho que eu peguei no Google Fontes, mas eu posso estar enganado sobre isso. Aqui você tem a opção de cor também, Eu estou usando esse tom aqui mais clarinho. Também funciona com outros tons, mas não vai dar o mesmo resultado. Então usa um tom bem claro aí, Se não tudo branco, um pouquinho mais para baixo, assim, esse cinzinha quase branco. Agora vamos lá, para ficar mais legal esse efeito, né? Quanto mais animações você tiver, mais interessante. Mas não vamos abusar também. Vamos colocar animações o suficiente. Então aqui, faz o seguinte, arrasta essa agulha, que é esse negocinho aqui embaixo, eu vou jogar tudo para minha esquerda, e aqui entrando nas opções da camada, clicando nessa setinha bonitinha, você tem as opções aqui de Transform, que basicamente são alterações que você faz na sua camada. Não vou explicar sobre isso porque no meu curso de After Effects tem isso e muito mais. Se você quiser conhecer o meu curso, vai na descrição do vídeo para dominar o After Effects. Continuando, aqui é o seguinte, eu tenho a opção de Scale, onde você pode aumentar e diminuir o tamanho desse texto. Tem outras maneiras de alterar também esse tamanho, mas a gente vai por aqui. Então fica nesse tempo 0, cria um keyframe aqui, nessa opção de Scale, automaticamente ele vai lembrar que o tamanho do nosso texto é 100. Mas o que quer dizer esse 100? Quer dizer esse tamanho, do jeito que você está vendo na tela. É 100 aí por cento da escala que a gente tem. Agora pega essa agulha, joga lá pro tempo final aqui, o máximo que der para sua direita, e muda esse scale para 120. É só clicar sobre o valor, digitar 120 e pressionar Enter. Então olha só, tempo 0, 100% de escala, e o tempo final 120. Então ele aumenta só um pouquinho. Se você quiser conferir, arrasta a sua agulha para o tempo 0 e pressione espaço, Então é isso, do tempo 0 até o tempo 3 segundos, o texto aumenta só um pouquinho. Porém, eu acho que um negócio vai ficar mais da hora, mais do que o texto só aumentando assim, de um jeitinho sem graça, né? A gente pode animar de uma outra maneira também. Então faz o seguinte, aqui nas opções da sua camada, a gente já abriu isso aqui, certo? Certo, professor! Então entra aqui na opção de Animate, clicou em Animate, vem na opção aqui de Tracking. Esse Tracking, o que ele faz? Deixa eu só subir um pouquinho essa tela aqui, Nesta opção aqui de Tracking Amount, para você visualizar aqui o que está escrito, você pode clicar aqui, nessa partezinha, tem Source Name, tem essa pequena barrinha aqui, Se você clicar na barrinha e jogar um pouquinho pro lado, aparece ali, Tracking Amount. O que ele faz? Ele aumenta a distância
ou diminui a distância entre as letras. Então qual que é a jogada, hein? Fica aqui no tempo 0, é só arrastar a sua agulha o máximo para a esquerda, e aí você clica aqui, ó, no reloginho de tracking na Mount. Aqui eu vou fazer diferente da escala. Quando eu animo, né, que é essas opções de criar os keyframes aqui, que na verdade a gente tem esses três, né? Tem esse aqui de escala, que também é de escala, e a gente criou este aqui, que é a opção de tracking na Mount. Quando eu animo, geralmente eu gosto de criar primeiro os locais dos keyframes e depois eu mudo os valores. Então eu vou fazer isso dessa vez, tá? Fica no tempo 0, clica no reloginho de tracking na Mount, arrasta aqui, ó, a sua agulha até onde você ficar mais ou menos nesse tempo, ó, de 20 frames. Para confirmar, deixa a sua agulha exatamente em cima aqui do 20, ou quando você arrastar no tempo 20, ó, você vai perceber que aqui o último valor é 20. Então é isso, tá? Fica no tempo 20 e eu vou criar mais um keyframe de tracking na Mount. Porém, se eu clicar aqui, eu vou apagar o primeiro, porque clicar nesse reloginho só serve para o primeiro keyframe. Como no caso a gente já fez um, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. Então clica aí no tempo 20 e arrasta a agulha até o tempo final e cria mais um. Não clica no reloginho, clica nesse botãozinho aqui do lado, certo? Então a gente tem um keyframe no tempo 0, tempo 20 frames e tempo 3 segundos. Vamos mudar os valores. Deixa a agulha aqui, ó, em cima do tempo 0, que é o primeiro keyframe que a gente tem. E aqui eu vou mudar o valor, ó, de tracking na Mount para menos 100, ó. Automaticamente, ó, ele junta todos os textos. Se você for até o tempo aqui do segundo keyframe, que é o tempo 20, ó, ele já dá essa distância. Porém, nesse tempo aqui, eu não vou deixar a gente visualizar totalmente o texto, não. Eu vou colocar o segundo keyframe, fica exatamente em cima dele, ó. Professor, eu não vou mentir pra você, não. Eu tô com dificuldade aqui, ó, de deixar a agulha exatamente em cima do keyframe. Então o que você faz? Arrasta a sua agulha e pressiona a tecla Shift, ó. Ou melhor, né? Segura a tecla Shift. Quando você chega perto de um keyframe, ó, ele dá uma travadinha, ó. E aí ele encosta ali meio que trava, né, em cima dele. Então fica em cima do segundo keyframe e muda o valor de tracking na Mount para menos 15. Então o texto ainda está um pouquinho ali juntinho. E no último keyframe eu vou mudar o valor para 30. Ou seja, eu quero mais distância entre eles, ó. Então a ideia é, enquanto o texto aumenta, ele vai se expandindo. Porém, tem mais uma coisinha que está me irritando. Eu queria que esse texto não aumentasse assim a distância das letras, dessa forma assim, sabe, meio manjado, né? Tá meio sem graça, assim. Parece que não tem variação de velocidade. Eu queria que ele desse um tranco, tipo tá assim, faz assim. E de repente ele dá essa velocidade meio que assim, ó, uma coisa meio brusca. Para isso, faça o seguinte. Clica aqui em cima, ó, nesse botão, onde você tem o gráfico de velocidade. Quando você clica nele, não aparece absolutamente nada. Ah, professor, você tá me enganando. Não tô te enganando. O que acontece é que não aparece nada, porque você tem que selecionar uma propriedade. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui na propriedade Tracking na Mount. Não clica no reloginho, para clicar em cima de Tracking na Mount. Ó. Aparecem essas linhas bem loucas. Aqui o que a gente vai fazer, ó, você vai clicar em cima, coisa que eu tô falando com o sotaque diferente. Você vai clicar em cima desse primeiro quadradinho, ó, vai aparecer essa bolinha do lado. Clica nesta bolinha aqui do lado, ó, e você pode arrastá-la até aqui embaixo, ó, o 0. Chegou no 0, joga tudo para sua direita. Então ele vai ficar bem no 0, vai fazer essa curvona aqui, ó. Depois disso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir no final, tá vendo? Tem esse último quadradinho aqui, ó. Clica nele, mesma coisa. Arrasta essa bolinha aqui, ó, até chegar aqui nesse tempo 0 e joga todo para sua esquerda. Qual que é a ideia, ó? Quando você tem esse gráfico nesse tempo aqui mais na parte de baixo, perto dos valores menores, a velocidade é menor. Quando ele faz esses picos aqui, ó, esses bicos tipo esse e esse, a velocidade é maior. Então olha só o que acontece, ó. Tá vendo? Ele pega um pouco de embalo, ó. Só que, eu não sei se você percebeu, mas desse momento aqui, deste pico, né, essa barrigona aqui para essa aqui, ele meio que não vai fluido, ó, ele dá um tranco. Eu não sei se você vai perceber aí na minha captura de tela, mas se você estiver fazendo comigo, e eu espero que você esteja, você vai perceber um leve tranquinho meio chato. Então o que a gente faz, ó, eu vou clicar aqui numa área vazia, segurar e arrastar para pegar esses dois quadradinhos, ó. Pegou os dois? Peguei, professor! Então vem aqui, ó, clica nessa bolinha, joga ela tudo para sua direita aqui, ó, alinhada no quadradinho, tá? Não desce e sobe não, só joga tudo que você puder aqui para sua direita, ó, o máximo. Depois você pega essa outra bolinha aqui, ó, e joga tudo que você puder para sua esquerda, ó. Mantendo mais ou menos a mesma altura. Se tiver difícil, faz primeiro esse aqui, ó, o da direita, tá? Ó. Joga tudo aqui para sua esquerda, ó. Jogou. A gente pega agora esse outro aqui de cima, joga todo para sua direita. Então ele vai criar uma barrigona bem pontuda aqui, ó. O que basicamente a gente tem isso, ó. Olha só, agora ficou bonito, vai, ó. Dá aquela aumentada de tamanho, aquela fluidez. Ai, que maravilha! Eu adorei. Espero que você também tenha gostado. Mudando de assunto rapidamente, tem um outro tutorial que eu já fiz explicando
O que é isso aqui? Que na verdade é o gráfico de velocidade. Então neste tutorial eu explico mais a fundo como é que você trabalha nesse negócio, que é o que faz a diferença para todas as animações que a gente tem, que é o gráfico de velocidade, a sensação de velocidade, se é no começo, se é no meio, se é no fim. Então clica no lado direito no card para assistir o tutorial, ou pelo menos deixa salvo aí para você assistir depois, porque vai agregar bastante conhecimento, isso eu posso te garantir. Vamos continuar. Aqui eu vou criar uma transição, que basicamente assim, não é uma transição em si, mas é uma animação que vai servir de transição. Ô professor, mas o que é uma transição? Uma transição nada mais é do que uma passagem de uma coisa para outra. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse efeito aqui, onde a gente tem essa coisa meio amontoada com as letras, e fazer uma coisa meio embaralhada, e depois ela vai surgindo. Para explicar isso, assim, não faz muito sentido, então confia que vai ficar legal, tá? Aqui, ó, eu só vou desativar esse gráfico, porque eu não preciso mais dele, e faz o seguinte, eu vou vir no painel aqui do lado esquerdo, o painel de Project, clica nesta composição aqui, chamada texto, e pressiona Ctrl D, D de doido, ou de dado, tanto faz o que você preferir. Ele automaticamente cria uma nova composição com o mesmo nome da anterior, mas coloca um número na sequência. Para renomear isso aqui, ó, botão da direita, peraí que eu fiz uma besteira, agora sim, o botão da direita, Rename. E eu vou mudar esse nome aqui para Transição. Beleza, o que você faz? Clica 2 vezes sobre ela para você acessar aqui embaixo. Na dúvida, o que você faz? Quando você está trabalhando numa dessas composições, aparece aqui embaixo ó, essa linha branca. Então se você clicar nessa, ó, estamos trabalhando na composição texto. Se você clicar nessa, estamos onde? Muito bem, estamos na transição, certo? Só que aqui eu não preciso dessa camada de texto. Ó. Então o que você faz? Clica na camada e pressiona Delete. Professor, você jogou tudo fora, por que você fez isso? É porque essa camada aqui, essa composição, né, vai servir para uma outra coisa. Então, primeira coisa, vai lá em cima na opção de Layer, depois em New, depois você clica na opção aqui de, cadê? Solid. Esse Solid é um bloco de cor. Tanto faz essa cor, porque na verdade a gente não vai usar a cor aqui, a gente vai usar um efeito nela. Mas o que você tem que fazer é clica bem aqui nessa opçãozinha maravilhosa de Make Comp Size. Ou seja, automaticamente esse sólido que a gente está fazendo vai ter o mesmo tamanho da composição que a gente está criando aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui ó, Make Comp Size e aí a gente dá um OK. Legal, temos esse sólido que é esse blocão de cor aí, ó, tá? Nessa cor preta. Qualquer cor, não importa se o seu é vermelho, verde, amarelo. Ah, mas e se o meu for azul? Não tem problema, já falei que não tem problema a cor. Esquece isso. Seleciona a camada e vai na opção lá em cima de Effect. No Effect você vai vir bem aqui ó, na opção de Noise and Grain. Noise and Grain, a gente vai colocar um que se chama aqui, ó. Cadê esse bendito, meu Deus? Aqui, ó, Fractal Noise. Fractal Noise, o que ele faz? Ele cria uma bagunça, né? Ele cria como se fosse umas cores aleatórias, com tons de cinza, né? Indo desde um branco total até um preto total e várias variações de cinza. O que você vai fazer aqui é o seguinte, ó. Vem do lado esquerdo no painel de Effect Controls. Aqui você tem o nome do efeito que a gente tem. E o que eu vou mudar, ó, é essa opção de Noise Type. Então, em vez de Soft Linear, a gente vai colocar essa opção de Block. Então, ele vai ficar mais marcado, tá vendo? Você vê meio que umas linhas na horizontal e na vertical. Na sequência, eu vou mudar aqui o contraste, porque eu quero mais contraste. Então eu vou colocar 250, ó. Ele vai evidenciar mais, né? Aqueles tons mais escuros e mais claros. E eu não quero uma coisa com tantos detalhes. Então a gente pode mudar esse Complexity para 1. Olha só, então fica só uns quadradinhos na tela. Agora o que eu queria fazer é animar isso aqui de uma forma que meio que esses quadradinhos pudessem ficar oscilando ali esses valores, né? Ficando mais escuros e mais claros. Para isso, nós podemos fazer o seguinte, ó. Vem aqui na opção de Evolution. Presta atenção, hein? Esse negócio aqui é diferenciado. Clica aqui na opção de Evolution, ó. E aí, segurando Alt, você clica no reloginho de Evolution. Quando você faz isso, aqui embaixo vai escrever um negócio bem louco. Você pode apagar tudo que está aparecendo aí, ó. E aí você vai digitar Time asterisco 500. O que é isso? Ele vai fazer uma variação para que essa opção de Evolution, que controla o quanto eles vão se mexer, tenha sempre 500 a mais a cada segundo de animação. Então se você der um play, ó, é isso aí, tá vendo? Baguncinha ali dos quadradinhos mexendo para lá e para cá. Aproveitando que eu expliquei para você um pouquinho, na verdade não expliquei nada, né? A gente só usou um negócio, eu não falei nada sobre isso aqui. Mas o que é isso? Aqui é uma expressão, que basicamente é um texto onde o After Effects consegue identificar o que você escreveu aqui e ele faz alguma coisa para você. Nesse caso é uma expressão bastante simples, que serve para fazer isso. Em vez da gente vir aqui e criar keyframes de Evolution, a gente faz com que automaticamente, de acordo com o tempo, ele vai aumentando este valor. E a gente tem essas opções. Então, para muitas opções que tem essa opção de Evolution, eu gosto de usar essa expressão.
expressão aí. Professor, mas e para outras opções? Existem outras expressões? Claro, tem várias expressões muito legais que até podem agilizar os processos que você faz no After Effects. Se você quiser, clica do lado direito no card. Tem um tutorial que eu já fiz explicando sobre algumas expressões que eu uso em quase todas as animações que eu faço para deixar tudo mais ágil. É claro, eu não uso todas as expressões, mas enfim, são expressões que geralmente eu uso uma ou outra nos projetos. Se você quiser, assiste aí ou salva para assistir depois também. Continuando, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deixar selecionado esta camada, Black Solid. Vamos lá em cima na opção de Effect. Em Effect você vem na opção de Stylize e depois você clica em Mosaic. Esse Mosaic, o que ele faz? Ele consegue meio que recriar o que a gente tem dessa animação, só que de uma forma que você consegue controlar um pouco mais desses quadradinhos que a gente tem. Então aqui, ó, a gente pode vir nessa opção de Horizontal Blocks, e eu vou colocar essa opção aqui de 10 mesmo, do jeito que tá, e essa opção de vertical eu vou colocar 40. Isso vai fazer, ó, com que eu tenha quadradinhos, que na verdade não são mais quadrados, né, como se fossem retângulos, ou quadrados amassados. Chame como você quiser, mas você entendeu a ideia, né? Dá a impressão que a gente amassou tudo. Agora, uma das coisas que faz diferença na hora que a gente for fazer o que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, mas calma, é aplicar um efeito que meio que suavize tudo isso aqui. Então deixa a camada selecionada, vai lá em cima em Effect. Em Effect a gente tem a opção aqui, ó, de... cadê? Aqui, ó, Blur and Sharpen, e você coloca essa opção aqui de Gaussian Blur. Esse Gaussian Blur, eu vou colocar esse Blurriness, que é a quantidade de desfoque, em 10. É bem sutil, ó, mas ele cria um pouquinho de desfoque, ó. Coisa mínima. Agora, qual que é a ideia? Eu vou pegar esse efeito que a gente tem aqui e eu vou aplicar no nosso texto, para que o texto distorça, né? Vai ficar distorcendo a partir desse efeito. Falando assim, eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que loucura! Então, eu sei, mas vem comigo que você vai entender, ó. Volta aqui na composição texto e eu vou fazer o seguinte, eu só vou minimizar isso aqui clicando nessa setinha, ó, porque senão fica muita coisa na tela, então clica aqui para esconder e aí você vai lá no painel de Project, onde você clica aqui, ó, nesse transição e arrasta aqui embaixo na timeline. Quando você faz isso, vai ficar uma bagunça do caramba, porque fica aqui esses textos, né, esses quadrados de fundo e mais o glitch. Então o que você faz? Vem aqui no transição e do lado clica no olhinho para esconder. Então a gente faz e depois você esconde, você é louco? Não, não, calma. Eu escondi, mas ele ainda tá aí. É exatamente, eu preciso disso para o efeito que vamos fazer agora. Então faz o seguinte, seleciona a camada do seu texto glitch, vai lá em cima na opção de Effect. No Effect você vem num que se chama Distort e você clica nesse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, Displacement Map. O que ele faz? Ele vai se basear por alguma camada para distorcer uma outra camada. Então, vou vir aqui na opção de Displacement Map Layer e a gente clica aqui e muda para transição. Ou seja, a partir do que a gente tem na transição, ó, a gente vai ter uma animação. Olha só que legal. Então, o texto ele vai oscilando ali de um jeito meio maluco porque ele está carregando aquela animação que a gente tem dentro da composição da transição. Porém, eu quero uma coisa mais agressiva. Então, eu vou animar isso aqui, ó, que é a distorção máxima na horizontal e a distorção máxima na vertical. Então se liga só, arrasta a sua agulha para o tempo 0, cria um keyframe aqui, ó, de Max Horizontal Displacement e já cria também desse, ó, desse Max Vertical, certo? Horizontal e vertical. Se você quiser ver os seus keyframes, porque quando a gente clica aqui, não dá para ver o keyframe aqui. Então seleciona a camada e pressiona a tecla U de universo. Não faz nenhum sentido, eu acho, né? Porque a gente está querendo visualizar os keyframes. E U não tem nada a ver com isso. Mas enfim, pressionando U aparecem os keyframes. Então a gente tem aqui, ó, esses três primeiros... Não, desculpa, esses três não. Esses dois aqui, ó, são esses dois de Max Horizontal. Na dúvida é só clicar sobre ele, ó. O nome da propriedade, automaticamente ele deixa ela azul. Eu vou criar keyframes dessas opções nos mesmos tempos dos outros keyframes. Então, fiz no tempo 0, vou ficar no tempo 20, ó. E eu já crio aqui outros keyframes clicando nesses dois, ó. Pronto, e lá no tempo final, mesma coisa. Vamos mudar os valores. Volta para o tempo 0. Aqui eu vou mudar esse Max Horizontal aqui, do tempo 0, tá? Para 300. No segundo momento aqui, que é esse segundo keyframe, né? Eu vou mudar para 50, ou seja, um pouco menos. E no final eu vou colocar 0. Beleza, então olha só. Ele está bem distorcido na horizontal, ó. Uma bagunça bem louca, depois ele fica um pouquinho menos e até chegar no final ele fica zerado. Aqui, nesse Max Vertical, embora a gente não consiga enxergar, mas você já sabe que se você quiser ver o nome do efeito, arraste isso aqui um pouquinho pro lado. Ó. Pronto, Max Vertical Displacement. Automaticamente aqui,
Eu vou mudar os valores. O primeiro eu vou deixar 50. Então ele tem um pouquinho de distorção. No segundo, eu acho que eu vou colocar o valor para 25. E no terceiro lá, ó, eu vou colocar 0. Eu tô indo um pouquinho mais rápido porque eu já mostrei como é que cria keyframes, como é que você fica em cima dos keyframes. Então, você já sabe tudo isso. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo junto com você, não é? Olha só, além disso, eu vou aplicar mais um efeito que causa um tipo de distorção de cores. Então presta atenção. Seleciona a camada aqui do texto, vai lá em cima em Effects. Te enganei, né? Não é Layer, não, é Effects. Depois você vem na opção aqui, ó, de Immersive Video, e aí nessa opção você pode colocar VR Digital Glitch, que é um efeito de distorção mesmo. Então ele cria como se fosse um certo chiado ali, né? Uma granulação, ao mesmo tempo que ele coloca isso aqui, que são distorções de cores. Ó. Você vê um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, um pouco de amarelo, e assim por diante. Então eu vou animar essa parada aqui. Ó. Qual que é a ideia? Nas opções de Effect Controls, eu só vou diminuir esse Displacement Map para não ficar essa maluquice. E a gente vai ficar aqui, ó, tá? No Digital Glitch. Aqui você tem, ó, dentro dessa opção de Distortion, se você abrir, ó, você tem esse Color Distortion, que é o... Deixa eu só colocar a timeline um pouquinho mais para frente, ó, para você entender, olha só. É a distorção de cores que ele tem. Eu vou deixar por enquanto aqui em 100 mesmo. Ó. Você tem esse Distortion Complexity, ó. Tá vendo? Que é o quanto de granulação ele vai ter. Então se você colocar aqui um valor zerado, ó, ele praticamente não tem nada. Se você aumenta um pouquinho o valor, ele tem um pouquinho mais. Eu vou deixar uns 90 aqui, ó, para ter bastante distorção. E além disso, você tem esse aqui, ó, de Distortion Reach. Que aqui basicamente, ó, é como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? É uma mesclagem, né? Entre as duas opções, tá? Entre o Color Distortion e o Distortion Complexity. Nossa, é muito difícil dizer isso, meu Deus do céu, que nomes malucos. Então nesse Distortion Rate eu vou deixar aqui uns 50 mesmo, ó. Vamos criar keyframes dos três. Então volta para o tempo 0. Cria keyframes aqui, ó, de Color Distortion. Depois cria um desse... Distortion Complexity, deixa eu só puxar aqui um pouquinho mais pro lado dessa tela para a gente conseguir enxergar o nome desse bendito, ó. Distortion Complexity. E depois eu tenho aqui, ó, Distortion Rate, certo? Criei no tempo 0 e automaticamente eles ficam com os valores que já estavam, que é 100, 90 e 50. Aqui eu vou pro tempo final, ó. E no tempo final eu vou colocar esse Color Distortion em 0. Eu vou mudar este outro... Distortion Complexity para 50 e esse Distortion Rate para 0. Então a gente vai ter isso aí. Se pressionar U, olha só, tá ficando com um monte de keyframes, né? Que loucura. Mas esses três aqui que a gente fez, ó, que são esses três aqui e esses daqui, eles basicamente distorcem muito no começo com essa coisa de granulação e cores, ó. E isso vai sumindo até chegar no final. Claro que, como esse efeito é um glitch, eu não acho legal ele perder totalmente esse granulado, né? Essas cores. Então tem algumas coisas que eu não coloco totalmente zerado. Porque senão eu acho que perde esse charme do glitch. Mas se você quiser, você pode colocar os últimos valores aí zerado. Então o texto vai ficar lindinho na tela. Não vou fazer isso. Eu já expliquei por quê. Continuando, eu vou fazer o seguinte. Quando a gente fala sobre glitch... Tem uma ideia ali de você distorcer os canais de acordo com algumas variações que a gente tem, de acordo com cores, né? Você pode ver que o glitch aqui ele distorce, criando essa sensação de cores. A gente vai reforçar isso. Ah, professor, é muito difícil. Não é difícil nada, é muito da hora. Então vem aqui no painel de Project e eu vou arrastar essa camada texto para esse botão aqui embaixo. O que ele faz? Ele cria uma nova composição com este texto para mim. Então é como se eu tivesse... Na verdade não é como, né? É exatamente o fato de eu ter o conteúdo da composição texto dentro dessa nova composição texto 2. Tanto é que se você vem aqui, ó, e assiste, é a mesma coisa. Só que ao invés de eu ter aqui a mesma coisa que eu tenho aqui, né, que é a camada de transição e a mais do glitch do nosso texto, aqui no texto 2 meio que eu deixo tudo condensado, deixo tudo pressionado ali na mesma, né? Então não tenho muitas camadas, fica só uma camadinha bem bonitinha, ó. Então é isso aqui que a gente tem. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um efeito aqui. Então deixa selecionado, vai lá em cima na opção de Effect. Você tem aqui o Generate, eu vou aplicar este chamado Fill. Este Fill, por padrão, automaticamente faz o quê? Ó? Ele aplica tudo vermelho, certo? Então fica tudo ali vermelho. Não tem muito mais como explicar isso, porque é exatamente isso que ele faz. Seleciona essa camada do texto aqui, ó, e pressiona Ctrl D de dado, né, para duplicar. E aí nessa opção aqui, ó, do Color, você pode clicar aqui e mudar para esse tom mais azul. Ó. Então arrasta essa barrona aqui, ó, até mais ou menos aqui, ó, e dá um OK, certo? Então a gente tem o vermelho e o azul. Só que esse azul, eu vou jogar ele um pouquinho para frente, para ele ficar mais atrasado. Então clica nessa barrona aqui, ó, pode ser em qualquer local. Eu vou mais no cantinho aqui, porque fica mais fácil, ó. E dá um toquezinho para a direita uma vez, ó, duas, tá vendo? Ó? Ele dá um tranco, ó, 1, 2. Então olha só, ele vai ter o vermelho e o azul um pouco na sequência. Então meio que faz uma escadinha, né? Um depois do outro. Vou fazer isso mais uma vez. Seleciona a camada texto aqui, ó, pressiona Ctrl D, vai lá em cima no fio e muda essa cor para esse tomzinho mais aqui de verde, ó. Não puxa para amarelo não, tá? É esse verdinho aqui no meio, dá um OK. E aí eu vou jogar mais dois para frente, ó. 1, 2.
Olha só, então tem os 3 ali. Só que para eles fazerem efeito, né, essa coisa dessas 3 cores, eu preciso mudar um negócio aqui que se chama Blend Mode. Talvez o seu Blend Mode não esteja aparecendo. Professor, realmente, o meu não aparece. Então clica aqui embaixo, ó, nessa primeira opção. Não, desculpa, a primeira opção, tô louco. A segunda opção, ó. Aí você tem essa opçãozinha chamada Mode aparecendo. Seleciona as 3 camadas. Para isso é só clicar numa área vazia aqui embaixo, ó. Segura e arrasta. Peguei os 3. Agora na opção de Mode, clica aqui em qualquer um deles e eu vou colocar esse, ó, que se chama, cadê? Linear Dodge. Linear Dodge, por padrão, faz o seguinte, ele consegue identificar as cores e meio que criar uma nova cor a partir da mistura dessas cores. Então olha só que legal. Ele cria um branco, né, a partir desses outros que a gente fez. A outra coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou selecionar as 3 camadas do jeito que tá e pressionar a tecla T de tatu e vai aparecer a opção de opacidade. Eu vou mudar qualquer um aqui para uns 80. Ó. Então eu não quero um branco tão intenso, eu estou tirando a opacidade, ou seja, deixando um pouquinho mais transparente desses elementos. Ai, professor, sinceramente eu não gostei desse negócio aqui de transparência. Não tem problema, você pode deixar ou não deixar. Faz o que você preferir, mas você vê que o detalhe é muito sutil. Última coisa, só para deixar esse efeito assim bem da hora, é o seguinte, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou no painel aqui de Project de novo e eu vou arrastar essa composição chamada Texto 2 lá para aquele botão de novo aqui, ó. Então qual que é a ideia? Agora eu tenho uma nova composição que tem tudo que tinha nas outras, né? Tanto aquelas 3 camadas, uma atrás da outra, mas também essa opção de glitch aí, ó, na sequência. Olha só. Que maravilha, tô adorando esse negócio aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada aqui e eu vou duplicá-la. Então seleciona ela aí, ó, pressiona Ctrl D e eu vou aumentar um pouquinho a escala. Tipo, um pouquinho não, eu vou aumentar muito, vai. Então vem aqui, ó, nessas opções do lado, até você entrar em Transform e você tem o Scale. Eu vou mudar aqui de 100 para 400, ó. Vai ficar gigantesco, até preenchendo a tela toda. Só que tá muito vivo, né? Muito brusco, assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito evidente. Nossa, falei bonito agora, é muito evidente. Então mudo o opacity aqui, ó, de 100%, eu vou colocar, acho que 5, ó, para ficar só um pouquinho, ó. Então a gente tem a mesma animação ali, ó. Só que o background é diferente. Para causar até um pouquinho de uma sensação meio de atraso, eu vou pegar essa camada aí que a gente acabou de fazer, que é essa aqui de cima, ó, esse texto 2 de cima, eu vou arrastar um pouco para frente, uns 10 frames, ó. Então você pode arrastar lá embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professor, eu perdi a conta, eu não sei se eu tô no 10, ou se eu tô no 11, ou no 12. Não tem problema, é só jogar um pouquinho para frente, não faz diferença se você tá jogando 10, 12, 8, tá? É só para causar essa sensação de atraso, porque aí não dá essa coisa deles se mexerem no mesmo tempo, que não sei você, mas eu acho que fica meio estranho. Assim eu acho que tá um pouquinho melhor também. Continuando, eu vou criar uma nova camada de ajuste. Deixa eu só ver um negócio aqui. A gente não criou uma camada de ajuste. Na verdade, eu estou meio confuso sobre isso. Então, eu não vou te mostrar o atalho. Primeiro, eu vou te mostrar como é que você cria uma camada de ajuste na raça. Vai lá em cima na opção de Layer, depois New, depois a opção aqui, ó, de Adjustment Layer. O atalho é Ctrl Alt Y. Então, agora que você sabe como é que é o caminho, vem aqui embaixo, ó, Ctrl Alt Y, pronto. Criamos uma camada de ajuste. Dependendo de qual camada você selecionou, pode ser que a camada de ajuste não fique acima de todas. Ah, e agora, professor? Calma. Clique em cima do nome Adjustment Layer e você pode arrastar para baixo, no meio das camadas ou acima das camadas. A ideia é deixar acima de todas. Professor, mas para que serve aí a camada de ajuste? Então, a camada de ajuste ela serve basicamente para ter algum efeito, né? E esse efeito vai atingir todas as camadas que estão embaixo. Então eu vou deixar a minha agulha aqui um pouquinho no tempo onde a gente já enxerga o glitch. Deixa selecionada a camada de ajuste. Vai lá em cima em Effect. Em Effect você tem a opção de Stylize. E você clica em Glow. Glow nada mais é do que um brilhinho bem bonitinho. Só que eu acho que talvez esteja muito brilho, né? Então aqui, ó, neste Effect Controls, nós temos esse Glow Radius, que é a expansão desse brilho, ó. Assim, eu até admito que fica da hora você colocar um brilho assim, nossa, que coisa, né? Talvez a gente animasse isso aqui, vamos fazer isso, vai ficar mais fácil, ó. Deixa a agulha aqui no tempo 0 e coloque esse Glow Radius num 50, ó. E cria um keyframe, estou claro de falando com sotaque, um keyframe aqui, ó, de Glow Radius, tá? Um valor de 50 no tempo 0, vai pro tempo final e o Glow Radius eu vou colocar aqui uns 10. Para ele ficar mais concentrado, ó. Então no começo tem bastante brilho, ó. O texto vai vindo e aí você tem essa sensação. Acho que ficou legal. Outra coisa que a gente podia fazer é diminuir um pouco a intensidade. Em vez de 1.0, eu vou colocar 0.8, ó. Então ele vai ficar um pouquinho menos agressivo aí, ó. Talvez no tempo final a gente pudesse até diminuir um pouco esse Glow Radius.
Não sei ainda. Eu acho que de certa forma funciona pro propósito, né? Tem bastante brilho, tá um negócio bem louco assim. Eu vou deixar assim, mas se você quiser mudar aí, você já sabe, é só mudar os valores dos keyframes. Última coisa que eu vou te mostrar aqui é aplicar um efeitinho bonitinho. Então faz o seguinte, ó, deixa selecionado essa camada de ajuste, vai lá em cima em Effect. No Effect eu vou vir aqui nesse que se chama, cadê? Meu Deus do céu, aqui ó, Noise and Grain, e a gente coloca esse chamado Noise. Ele é um ruído mesmo. O que eu vou fazer é mudar esse Amount of Noise para 100%. Então ele cria um ruidinho ali que você vai perceber, ó, bem de leve. Isso até ajuda a amenizar um pouco mais os efeitos e também a deixar mais com essa sensação de sintonia, de uma coisa meio fora de distorção, né, e tudo mais. É isso, nosso efeito maravilhoso terminou! Agora presta atenção numa última coisa mesmo, que é o seguinte, eu comentei que eu ia te mostrar como trocar o texto. Então se liga só, se você quiser mudar o seu texto, é só voltar na composição do texto, deixe em qualquer momento aí, principalmente vai ao tempo final, que é onde você consegue enxergar tudo. Na camada de texto aqui, ó, você pode selecionar a ferramenta de texto e aí clica na tela aqui, ó, e muda o texto para o que você quiser, tipo tchau! E automaticamente quando você volta para a composição texto 3, você tem a mesma animação com as mesmas propriedades, a diferença é que ele muda o texto para você automaticamente. Agora tem uma outra coisa que eu fiquei na dúvida aqui, de um tutorial para te indicar nesse final, mas como a gente está falando sobre glitch, tem um outro tutorial que eu já fiz de como fazer um efeito glitch no seu vídeo, que é um negócio que fica muito da hora. Lógico, você não vai usar isso no seu vídeo inteiro, porque senão vai ficar meio sem graça, mas em alguns momentos é muito da hora. Então clica na tela aí, ó, que este tutorial eu acho que é bem interessante para você também. Enquanto isso, eu vou embora. Como está dizendo na tela aí, ó, tchau, então, tchau.